Olá! Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenha de perfumes, resenhas de livros, vai ter mais pra frente conteúdo de astrologia também. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e acessar os outros vídeos que eu já postei. Eles estão divididos em playlists, então se você só se interessa por perfume, você pode assistir só a playlist de perfume. Se você só se interessa por livros, você pode assistir só a playlist de livros. Ou se você se interessa por ambos os temas, assista tudo. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. É o Nada Ortodoxa, da Deborah Feldman. Muita gente deve conhecer a história pela série da Netflix. Eu assisti a série também, gostei muito, e por conta disso eu comprei o livro. Essa é a edição em alemão, mas vai ser publicada esse ano, 2020, pela Intrínseca, a edição em português. Por isso eu estou fazendo a resenha para vocês. Eu esperei ter uma versão em português para comentar esse livro com vocês. Eu gostei muito desse livro. Para quem não conhece a história, a Deborah Feldman é uma americana de religião judaica e ela cresceu em Nova York dentro de uma espécie de seita judaica muito rigorosa que proibia ela de fazer várias coisas, assim, uma coisa bem extrema em termos religiosos. E nesse livro ela vai contando a vida dela, como foi nascer e crescer nesse ambiente. Ela vai descrevendo os diversos costumes, as proibições a que ela era imposta e como ela foi se libertando aos poucos. Vai falar também sobre a família dela, as circunstâncias familiares dela, que não, mesmo para aquele ambiente, não eram normais, digamos assim. A mãe dela a havia abandonado quando ela ainda era um bebê. E o pai, diferentemente da série, na série o pai dela é um alcoólatra. Aqui no livro, na verdade, ele tem algum... Não fica especificado qual é o problema que ele tem, mas a gente percebe que ele tem uma espécie de atraso cognitivo. Por conta disso, a Débora é criada pelos avós paternos. Agora, o livro e a série são bem diferentes. Eu gostei de ambos, não posso dizer o livro é melhor ou a série é melhor, mas são muitas as diferenças. Na série eles usaram esse livro como pano de fundo, mas foi bem pano de fundo mesmo, porque são muitas as diferenças. Por exemplo, o marido da Débora, que na série é até simpático, tem as questões dele, mas é um homem simpático, apaixonado. Então, no livro, ele é completamente diferente. Ele faz umas coisas com a Débora que você lê e você fica realmente indignada. Na série, eles humanizaram esse personagem, assim como fizeram com vários outros personagens. Lendo o livro e vendo a série, os personagens na série são bem mais humanos, bem mais higienizados, bem mais simpáticos. A realidade no livro é que tem uns personagens bastante desagradáveis. Eu entendo porque a série ter tomado essa decisão de higienizar os personagens, porque ficou até mais interessante de assistir, mas a realidade é mais sombria. Não que seja um livro necessariamente pesado, mas é um livro que dá um sentimento de claustrofobia. A gente vai lendo e a gente vai se identificando com a autora, com todas as proibições que ela teve que enfrentar, com essa vidinha bem presa que ela vivia. E o que me impressionou é que ela nasceu e foi criada em Nova York, e num bairro de Nova York vivem a maioria dos integrantes dessa seita. Eu fiquei impressionada por ser uma grande metrópole,
com várias culturas moderna e ao mesmo tempo existir nessa metrópole, nessa cidade grande, uma seita autoimposta, um grupo de pessoas que se isola voluntariamente da sociedade para viver naquele mundinho com aquelas regras muito rigorosas, muito estritas. Isso me impressionou bastante. Uma outra diferença entre o livro e o filme é porque na série eu senti a personagem da Deborah, que na série chama-se Esther, um pouco mais submissa do que ela na verdade é na biografia dela. Na biografia, ela já começa criança a se rebelar, a contestar, começa a fazer várias coisas que a família e a religião proíbem, e ela vai se liberando aos poucos. Na série é uma coisa meio relâmpago. Tem aquele momento em que ela se liberta. Eu entendo, porque acho que por ser uma série, deve realmente existir essas cenas impactantes, esses momentos de virada. Mas no livro, essa história de liberação, ela se desenvolve de uma maneira mais paciente, mais calma, mais orgânica. Outra diferença é que, por exemplo, na série tem um foco muito grande na música e nessa mudança dela, nessa fuga dela para Berlim. Eu pesquisei e a Deborah Feldman tem 2 livros. Esse aqui conta apenas a história dela enquanto ela ainda vivia em Nova York, no meio dessa comunidade judaica ultra ortodoxa. E ela tem um segundo livro que narra a vida dela quando ela já está em Berlim. E a série juntou esses 2 livros. Esse segundo livro dela eu ainda não li, então não posso comentar. Mas nesse livro aqui, a vida dela é todinha em Nova York. E diferentemente da série, por exemplo, ela já encontra no livro, ela já restabelece contato com a mãe ainda em Nova York. E não é aquela coisa dramática da série. É uma coisa bem natural. Não quero dar muito spoiler, mas acho que essa informação não vai ser aquele spoiler. Ela simplesmente descobre que a mãe fez parte de um documentário. O documentário abordava essa temática de pessoas que abandonaram religiões extremistas, e a mãe deu uma entrevista para esse documentário, e a Deborah depois ela contata a mãe por telefone mesmo, não tem essa coisa dramática da série. Alguns temas que a série tem e que o livro também aborda são o problema do vaginismo, por exemplo, que eu acho que a série abordou de um modo bem legal, de forma bem semelhante à do livro. Mas o que eu senti falta, por exemplo, na série ela está apenas grávida. No livro, ela tem esse bebê, e é o bebê que vai dar o impulso para ela se libertar de vez. Então eu acho que, ainda que você tenha assistido a série, vale muito a pena ler o livro, porque tem muitas diferenças. Tem as suas semelhanças, mas são muitas as diferenças. Assim, eu fiquei impressionada mesmo em como a série se desviou do livro. Dito isso, eu gostei muito tanto da série quanto do livro. Recomendo os 2, mas vale a pena dizer que a série tem muitos críticos, principalmente da comunidade judaica, que acham que a série passa uma visão deturpada do judaísmo, que mostram aquilo como sendo o judaísmo ortodoxo, sendo que dentro do judaísmo, como em várias outras religiões, tem vários tipos de comunidade. Tem comunidades que interpretam a Torá do modo A, tem a comunidade que interpreta do modo B, e existe uma pluralidade que essas pessoas de comunidades mais ortodoxas acharam que a série não trabalhou de forma respeitosa. Eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Eu me interesso pelo assunto, mas como eu
eu sinto que eu não tenho autoridade para falar sobre isso, até por eu não ser judia. Eu só tô passando para vocês as críticas que a série recebeu. Apesar disso, eu acho a série válida, acho o livro também válido, porque a Deborah Feldman é uma judia e ela quis apresentar a visão que ela teve do judaísmo nessa comunidade. Eu acho que todas as vozes são válidas, as críticas são válidas, tanto por parte de quem não gostou da série, quanto por parte da Deborah. Para quem não sabe, existe nos Estados Unidos comunidades de pessoas que abandonaram religiões muito restritivas, não apenas judaísmo, mas igrejas protestantes, igreja católica, comunidades religiosas extremas. Existe uma comunidade, já foram feitos documentários sobre pessoas que abandonam a fé ou essa versão mais rigorosa da fé. Inclusive, Deborah Feldman participou de um desses documentários. E esse é o tema da vida dela. Ela escreve sobre a fé repressora e a libertação. Eu acho que para qualquer pessoa que se interessa por religião, não apenas nos seus extremos, eu recomendo tanto a série quanto o livro. É um livro bastante rico, bastante complexo, muito interessante. Ele não é um livro muito grosso, ele tem umas 300 páginas, dá para ler rapidinho. A linguagem é bastante acessível, porque a Deborah, ela não é uma escritora de profissão. Ela começou, agora né? Mas ela começou escrevendo como uma forma de relatar essa experiência dela. Então a linguagem é bem fácil de entender, não tem problema nenhum, você pode ler esse livro em um dia. Acho interessante primeiro ler o livro e depois assistir a série da Netflix. Mas se você quiser assistir a série primeiro e depois ler o livro, também não vai ser tão ruim assim. Não fique preocupado de ter spoilers, porque o livro é muito diferente da série. Vale a pena assistir os dois. Deixa eu olhar nas minhas anotações se eu não estou esquecendo nada. Lembrei. A Deborah também tem um Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse. E o que eu ia falar mais? A série, eu acho que ela botou uma pegada de romance que não existe no livro. Até para ficar mais... cair mais no gosto dos espectadores. Mas esse livro, ele não tem romance nenhum. Nem dela com o marido, que fizeram todo bonitinho pra série, nem ela com o alemão que ela encontra em Berlim. Eu não sei dizer se essa segunda parte da minissérie, em que ela já mora em Berlim, é fiel à história dela realmente, porque essas questões, como eu disse, elas estão retratadas no segundo livro, que eu ainda não li. Então, sobre essa questão, não posso comentar. Mas esse não é um livro romântico, é uma biografia mesmo, cujo foco é a emancipação da Deborah. Eu gostei muito, recomendo muito para vocês. Se você se interessa por resenhas de livros, se inscreva no canal. Se você se interessa pelo que eu estou lendo, eu vou deixar o link do meu Scooby aqui embaixo. Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo e compartilhar. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.